Se realmente voltar para o Brasil, Douglas Costa vem para ser o melhor jogador atuando em solo brasileiro. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre Douglas Costa e por que, na minha opinião, ele vai ser o melhor jogador atuando aqui no Brasil se ele realmente fechar esse contrato com o Grêmio e vier atuar pelo Tricolor Gaúcho. Douglas Costa, ele tem 1,72 m, ele é canhotinho, ele tem um valor de mercado avaliado aí na casa dos 12 milhões de euros, segundo o site Transfer Market. E ele é um ponta, é um extremo que atua pelos dois lados do campo. E aqui nessa ficha a gente já consegue reparar o primeiro motivo pelo qual eu acho que ele viria para ser um dos melhores jogadores atuando no Brasil, que é a idade. Douglas Costa tem apenas 30 anos de idade ainda. Os principais pontos fortes do Douglas Costa são a velocidade, é um jogador muito ágil, muito veloz. É um jogador que tem uma explosão muito forte, ele sai da inércia e já começa a entrar em movimento assim, de forma muito rápida. Realmente ele consegue ganhar à frente de seus adversários, de seus opositores com muita facilidade dessa forma. Ele tem uma mudança de direção também muito dinâmica, muito veloz, ele consegue girar o tronco, muitas vezes inclusive ele finge, engana que vai para um lado e puxa para o outro e consegue deixar o zagueiro, o defensor para trás com muita tranquilidade. Ele usa muito pedalada, seja com a perna esquerda, seja com a perna direita. Então ele pedala com uma para poder puxar para outra e ele é muito rápido, muito veloz fazendo isso. Às vezes nem é um drible muito complexo, mas ele consegue só num corte para dentro. Ele é um cara que, principalmente quando joga aberto pela direita, ele puxa muito para a perna canhota para poder cortar e chutar para o gol. Ele finaliza muito bem de média e longa distância, então ele tem esse corte para dentro muito forte. Mas se o adversário estiver fechando bem o lado de dentro, esse corte dele para dentro, ele também joga para linha de fundo, e aí chega na linha de fundo, às vezes ele cruza de canhota mesmo, às vezes ele cruza de direita, tem essa facilidade de poder driblar para os dois lados. E quando ele está na esquerda, a mesma coisa, a tendência maior é ele sempre levar em direção à linha de fundo para fazer um cruzamento, levando sempre para canhotinho. Mas se o lateral ou o zagueiro fechar a linha de fundo, também corta para dentro, sabe trabalhar com a perna direita e às vezes até dando de trivela com a perna esquerda. Aliás, o zagueiro, quando ele está bem posicionado, ele já às vezes perde no drible pela velocidade e agilidade e qualidade técnica do Douglas Costa. Imagina quando não está, imagina tendo que tentar adivinhar para qual dos dois lados ele vai. É realmente assim, é um altíssimo nível de qualidade nesses dribles do Douglas Costa. E portanto, por ter toda essa qualidade técnica em drible, em velocidade, em mudança de direção, em explosão, o Douglas Costa ele é muito forte nos duelos 1 contra 1. Ele ganha muitos duelos, ele deixa laterais e zagueiros de altíssimo nível para trás. Fez isso no mais alto nível do futebol no mundo, que é o futebol europeu, em Champions League, em Campeonato Italiano, em Bundesliga. Enfim, é realmente muito forte nesses duelos 1 contra 1. Inclusive, o Guardiola, quando contratou ele para o Bayern de Munique, dizendo em entrevistas que o principal motivo na contratação do Douglas era justamente ganhar esses duelos de 1 contra 1 no campo de ataque. E com toda essa qualidade, o Douglas ele foi figurinha carimbada na seleção brasileira durante algum tempo. Ele soma 31 convocações para a seleção, sempre foi lembrado pelos treinadores que passaram pela seleção, pelo próprio Tite, ele já foi convocado também. Então é um cara que estava sempre sendo convocado para a seleção do seu país. E puxando aqui um histórico do Douglas na Europa, ele teve uma passagem de 5 anos jogando em muito alto nível no Shakhtar Donetsk, que fez ele ser contratado pelo Bayern de Munique, que na ocasião era treinado pelo Pep Guardiola, como eu já falei anteriormente. E na primeira temporada dele no Bayern, ele foi muito bem, jogou muita bola. Ele jogou 46 das 53 partidas do Bayern naquela temporada, foi na temporada de 2015-2016, sendo 41 como titular. Isso num time que tinha Robben, que tinha Ribéry, que tinha Coman. É claro que Robben e Ribéry, que eram obviamente os dois principais jogadores, nessa temporada específica tiveram muitas lesões. E isso abriu mais espaço ainda para o Douglas ter mais minutos no time. Mas ele foi muito importante para o time nesse último ano do Guardiola no Bayern de Munique. Na temporada seguinte, a temporada 2016-2017, já com o Ancelotti, ele não foi muito bem, sofreu algumas lesões. E na temporada 17-18 foi emprestado para a Juventus. A Juventus pegou o Douglas Costa por empréstimo e ele fez uma temporada fenomenal à frente da Juve. Ele foi o segundo jogador em número de assistências, ele foi o terceiro jogador com a maior média de dribles
a cada 90 minutos e foi o terceiro jogador que mais criou chances. Então ele realmente fez uma temporada muito boa, que fez inclusive a Juventus abrir os cofres e investir a bagatela de 40 milhões de euros na contratação em definitivo do Douglas Costa. Só que justamente depois desse altíssimo investimento da Juventus no Douglas, ele começou a ter uma sequência de lesões muito pesada. As lesões elas sempre fizeram parte da carreira do Douglas, ele sofre muito com lesões ao longo da carreira inteira. Pra gente ter uma ideia, somando os anos de Shakhtar, os anos de Bayern e os anos de Juve, ele somou 18 lesões ao longo de todo esse tempo que ele passou na Europa. Sendo que metade dessas lesões, 9 dessas lesões, foram nos últimos 3 anos. E se somar o tempo que ele ficou fora nessas 3 temporadas, dá aproximadamente 409 dias, isso segundo os dados do site Transfer Market. Então ele realmente tem ficado muito tempo indisponível para o seu clube por conta dessas lesões. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o percentual de minutos que ele jogou do time na temporada, em 2018-2019, pela Juventus, ele jogou apenas 21,5% dos minutos que a Juventus fez na temporada. Na temporada seguinte, em 2019-2020, ainda também pela Juventus, ele jogou só 25,7%. E na última temporada, quando ele foi emprestado de volta ao Bayern de Munique, em 2020-2021, ele jogou só 14,6% dos minutos que o Bayern fez na temporada inteira. Se a gente somar, ele fez só 82 partidas, sendo só 31 como titular. E dessas 31 partidas que ele fez como titular, em 29 ele foi substituído. Ou seja, nas últimas 3 temporadas o Douglas Costa fez só 2 jogos completos. É realmente um número muito baixo. Inclusive nesse momento ele está contundido, já está parado há uns 3 ou 4 meses por conta de uma lesão no pé. Então assim, a única coisa que explica um jogador de um nível tão alto assim voltar ao Brasil com só 30 anos é realmente esse histórico de lesões. Mas bom, eu abri o vídeo falando que ele viria para ser o melhor jogador em atividade no Brasil. E a minha opinião, obviamente, ela tem uma relação com se o Douglas Costa vai conseguir ficar inteiro, vai conseguir ficar longe das lesões para poder efetivamente jogar e efetivamente atuar, efetivamente conseguir voltar a recuperar o seu bom futebol. Se ele conseguir, para mim aí realmente não tem discussão, ele vai ser o melhor jogador atuando no Brasil por conta do auge do nível que ele chegou. A gente pode comparar aqui com outros jogadores que atuam no Brasil de um nível altíssimo, como por exemplo Daniel Alves, Felipe Luiz, Miranda, que apesar de serem jogadores de outras posições, tiveram até na carreira um auge acima, na minha opinião, do auge do Douglas Costa. Só que esses jogadores já têm uma idade mais avançada, eles já estão mais velhos, eles já não estão mais no auge da carreira, eles não têm os mesmos 30 anos que tem o Douglas Costa. E se a gente pegar outros jogadores que têm idades mais baixas, que são mais jovens, que estão ali no auge da carreira, como o Gabigol, o Arrascaeta, o Pedro, Gerson do Flamengo, o próprio Nátio Fernandes, que ainda é jovem, também tem 31 anos. Esses caras, eles nunca chegaram no mesmo nível que o Douglas Costa chegou. Aqui no Brasil, eles rendem muito bem e eles são muito acima da média, é verdade. Mas o Douglas ele chegou num nível muito alto, jogando no maior patamar, no maior nível de futebol que existe no mundo, que é no futebol europeu. E, na minha opinião, se não fossem as lesões atrapalhando ele chegaria a um nível, para mim, que talvez fosse top 10 melhores jogadores do mundo, porque ele realmente tem muita qualidade. Ainda tem outros jogadores de muito bom nível jogando agora no Brasil, alguns que vieram até recentemente, como o Hulk do Atlético Mineiro, o Tyson do Internacional, o próprio Dudu, que está voltando ao Palmeiras. São jogadores que devem sobrar, devem jogar e são muito acima da média aqui a nível Brasil. Mas repito, mesmo esses, nenhum deles chegaram no mesmo nível, no mesmo auge que o Douglas Costa chegou, pelo menos não na minha opinião. Se você acha que teve algum jogador que eu não citei aqui, que você acha que é do mesmo nível ou até melhor do que o Douglas Costa, coloca aqui nos comentários que a gente pode trocar uma ideia, a gente pode bater um papo. Mas eu já adianto que vai ser um pouquinho difícil mudar minha opinião, porque o que eu vi do Douglas Costa na Juventus e no Bayern de Munique realmente é de um nível, assim, de uma qualidade muito acima da média. Então ele ainda com 30 anos, se ficar inteiro realmente, pra mim, não vai ter pra ninguém e o Grêmio vai ganhar muito. O Douglas Costa ele vai mudar o patamar do Grêmio se o Grêmio realmente conseguir efetivar a vinda do Douglas para jogar pelo Tricolor Gaúcho.